Dia. Deve ter dado algum chute na antena da Vivo. Pode ser. Algum problema, né? Apagou geral. O meu tá funcionando normal. Eu não. O meu caiu também. Caiu não, o meu tá claro. Caiu e voltou. O meu é vivo, é vivo. Boa noite, Roger. Boa noite aos colegas presentes na sala virtual de imprensa. Vamos dar início à coletiva de Fluminense 1, Corinthians 1. A primeira pergunta é do Thiago Lima, no GE. Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aqui ligados na TV. Boa noite, Roger. Roger, primeiro eu queria te pedir uma análise, né, a sua análise da partida. E também que você comentasse, nessa nova formação que você entrou hoje, eu vi muitas vezes o Casares no primeiro tempo mais centralizado. Se foi algum movimento intencional que você tentou ou foi uma circunstância do jogo que ele muitas vezes saía da ponta para vir para o meio? Obrigado. Boa noite. Então, respondendo pelo final, foi uma circunstância da partida, né, numa busca de tentativa de espaço mais interno, né, porque o Corinthians muito fechado com o seu tripé de meio. Então a gente também, como o Corinthians estava deixando que os nossos zagueiros articulassem, né, a gente trouxe o Martinelli para ter qualidade por dentro, a hora desceu um dos meias para que a gente tivesse um pouco mais de qualidade nessa saída de bola, empurrando um pouco os laterais para dentro do campo adversário, né? As oportunidades que nós conseguimos criar ou foram de roubada dentro do campo adversário foi quando a gente conseguiu acessar o lado do campo e depois daí cruzamento para a área, né? Muito difícil as infiltrações por dentro, né, em função do posicionamento defensivo, né? Então foi muito mais uma circunstância da partida, embora que no segundo tempo eu reposicionei um pouco ali até a expulsão, né, do Paulo, tirando ele do tripé e abrindo duas linhas para que a gente pressionasse um pouco mais alto e inicialmente já dentro do campo com dois jogadores mais avançados. Aí sim, pedindo para que Casares fizesse muito mais os movimentos de ponta, né, de meia ponta, né, dando amplitude, né, onde ele conseguiu ali, principalmente até depois da expulsão, né, ter volume de jogo, mas nunca abrindo mão do jogo interno, né. Jogamos bem, penso eu, mesmo quando estávamos com 11 contra 11, depois com o reposicionamento com a expulsão do Abel. Tivemos o controle do jogo, oferecemos alguns riscos, sofremos alguns riscos, mas os riscos controlados, penso eu que poderíamos ter vencido, inclusive. Agora, vez Marcos Vasconcelos, da Rádio Tupi. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Roger, eu queria que você falasse um pouco sobre as ausências do Fred e do Nenê. Acredito que seja pela questão da sequência de jogos. E também comentasse o quanto é difícil. Queria saber a tua avaliação para o treinador ter que lidar com isso, de a cada semana ter que pensar na parte física, tentar controlar e administrar esse desgaste de vários jogadores diante da sequência de jogos que vocês têm, porque ao mesmo tempo que você precisa tentar colocar o melhor time, né, e obviamente tentar as vitórias, você também tem que pensar na frente. E às vezes você precisa tirar alguns jogadores, como foi o caso de hoje. Novamente, né, a gente vai esbarrar na questão sempre, né, que eu falo há muito tempo, a questão do calendário, né? E por vezes, né, nós somos cobrados para buscar alternativa de jogo, né, mediante as dificuldades apresentadas da partida, né, tendo em vista que a gente tem aí pelo menos 50 jogos, quarta e domingo, né, e cada jogo envolve 3 dias que nós falamos, né, que é o pré-jogo que você faz pouca coisa, que é o jogo efetivamente, e o dia seguinte que você também não consegue trabalhar. Então, com 2 jogos por semana, né, você tem 6 dias fora deslocamento,
tendo que lidar com essas circunstâncias de convocação, de ausências por lesão, da sequência muito grande. E você frisou bem, né? Você coloca um elemento a mais que ela não deveria estar obrigatoriamente envolvido na questão da escolha dos jogadores em campo, né? Se pelo menos nós fizéssemos 6 jogos por mês, em que uma semana você consegue ter aberta para justamente recuperar e treinar os conceitos do jogo, já nos atenderia, né? Mas é isso que nós temos, nós tentamos lidar com isso, nos apoiamos muito na fisiologia. A gente precisou naquela perna ali de final de estadual, final de grupo de Libertadores e Copa do Brasil, a gente levou no limite o time jogando quarta e domingo sem alterar as peças, porque acreditávamos nós que era importante naquele momento. Mas a partir daí você começa a aumentar os riscos. E os riscos resultaram em ausência de jogadores por lesão, a necessidade de você... Pelo fato de você apenas descansar e treinar, naturalmente você perde questões importantes, que é físicas, no que diz respeito à força, né? Você não consegue fazer adequadamente um trabalho de potência com os atletas, você precisa tirá-los do jogo para conseguir organizar alguma coisa minimamente, né? Mas não é desculpa para o decréscimo, embora a intensidade dos jogos caiu muito, né, nesses últimos 5 jogos, né, mostrados pela nossa fisiologia, e a gente precisa mexer, né? Não dá para ter que rodar, né? E o atleta tem que entender, né? E os nossos estão entendendo bem que é melhor a gente conseguir rodar os jogadores e colocá-los aqueles que estão em melhor momento, tanto técnico quanto físico. Mas a gente sabe que às vezes o desgaste físico interfere diretamente na questão técnica dos atletas. Agora é a vez da Bruna Deltri, da TV Record. Boa noite, Bruna. Oi, boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite. Eu tenho umas perguntas, se vocês me permitirem. Primeiro, Roger, de que forma não ter um Maracanã nesse momento, nessas partidas como mandante, pode atrapalhar? Como é que foi jogar em São Januário? Ter que ir para a Volta Redonda depois de uma sequência de viagens? E a segunda pergunta é sobre a homenagem do Fluminense e de outros times também ao Dia do Orgulho Gay. Algo impensável no passado e que bom que a gente evoluiu. Qual a importância de todo torcedor se sentir representado? Boa noite. Boa noite, então. Eu esqueci de falar desse elemento, né? Ainda faltou mais um elemento a falar, né? Que era justamente a troca de mando, a sair do Maracanã, né? Jogar no estádio, que embora a gente saiba que o clube está acostumado a jogar, né? Porém mudam as referências, né? Você altera a dinâmica e a logística de deslocamento, etc. É um elemento a mais, né? Mas né, não pretendo colocar na conta, né? Para não ser justificativa, né? Agora eu trabalhei, o meu último clube que eu trabalhei sempre foi o Bahia, sempre foi muito engajado, né, nessas lutas. Eu apoio toda a luta que visa acabar com o preconceito e discriminação, né? Viva a diversidade e a diferença. Agora, para encerrar, é a vez do João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite, colegas da imprensa, que eu estou na TV. Roger, também queria aproveitar para fazer os perguntas para você também. A primeira é com relação aos estudantes que você fez no time titular, né? Hoje você veio com uma escalação um pouco mais diferente, né? Você entrou com 2 meias, né? O Casares e também o Ganso. Eu queria que você explicasse, primeiramente, o que você pensou, né, colocando esses dois hoje nesse jogo, e se você pode, eventualmente, no próximo jogo, pensar em manter esse esquema com 2 meias, ou essa foi uma formação utilizada apenas para esse jogo contra o Corinthians, e também em relação ao Bobadilha. Há muito tempo já, o torcedor mesmo pede que ele tenha um pouco mais de rodagem. Acho que hoje ele entrou e cumpriu muito bem o papel dele, que era segurar também, e quase que ele consegue colocar as mãos para ele, infelizmente está permitido, mas entrou muito bem, fez muito bem a função. Talvez esse jogo pode ser que ele venha a ganhar um pouco mais de espaço dentro do time, Roger. Obrigado. Sempre. O Raul talvez seja um dos únicos atletas que tenha tido menos oportunidade até esse momento. Que tanto o Fred quanto o Abel que vinham atuando, vinham fazendo gols e correspondendo à continuidade, né, como opção. A ideia de
de ter colocado 2 meias, digamos assim, né? Um mais aberto e outro mais centralizado. A gente já havia feito isso, se eu não me engano, acho que na primeira semifinal, acho que do Carioca. Usei também o Casares aberto e o Paulo por dentro. A ideia é que, diante do cenário que nós estávamos com um jogo mais agressivo, de busca às costas do adversário, né, e estávamos pouco tempo descansando com a bola, e às vezes que também nós rompíamos linha, eram com jogadores se projetando, né, como o caso do Iago, como o caso do Biel, sem bola, e o desejo de que a gente pudesse romper essas linhas de forma mais apoiada, né, com 2 jogadores que têm a retenção de bola pela qualidade técnica. Eu acho que essa parte do jogo, ela aconteceu, né, em alguns momentos, né, a gente vai precisar de um ajuste, porque às vezes Paulo e Casares pelo centro, mais atrás da linha da bola os dois, e às vezes os dois à frente da linha da bola. Então a gente precisa achar esse equilíbrio, que ora quando um tem a bola e mais qualidade para furar essa linha, o outro esteja atrás da cortina, como eu chamo, atrás da primeira linha ofensiva, para receber essa bola junto com o Biel, junto com o centroavante, né? Então a ideia foi essa. Eu acho que de um modo geral aconteceu em parte do jogo, depois acabou a gente tendo que trocar, mas mesmo assim, com o Paulo como segundo volante, com o controle dele lá de trás, a gente conseguiu sair de forma organizada de trás, e com ele e com o Casares também. Obrigado, Roger. Obrigado aos colegas. Boa noite. Uma boa noite, senhores.